Olá a todos e sejam bem-vindos ao canal Paulo Lopes. Eu estive um bocado ausente, é que eu estou a tratar de uns assuntos e portanto, desculpem. E segundo, se gostam da minha camisola, se vocês conseguem ver daí, mas não conseguem, deveriam conseguir. Agora sim, vamos começar o nosso vídeo, que é sobre porque é que o ordenado mínimo é das leis mais racistas, e vocês ouviram bem, racistas, que existe, ok? Primeiro, antes de nós sequer falamos sobre porque é que o salário mínimo é racista, vamos só pela lógica, que é alguém, alguma entidade, que é, neste caso, o Estado, que tem o monopólio da força e consegue fazer leis sem sequer perguntar às pessoas se querem essa lei ou não. O Estado agora pode pôr uma lei que é, a partir de agora, toda a gente tem que dar 1000 euros mínimos a cada trabalhador. Parem para pensar se vocês são empresários e se isto faz sentido. Vocês é que estão a correr os riscos, vocês empresários, correm riscos, pagam impostos, pagam ordenados, têm dores de cabeça porque, como nós sabemos, os empresários têm muitas dores de cabeça, fornecedores, etc, etc. E agora vem uma lei que diz que tu tens que pagar X, neste caso 1000 euros, a cada trabalhador que tu tens. Tu o que é que vais fazer? Se tu fosses o patrão, tu ias cortar a despesa, certo? E como é que tu cortas a despesa? Despedes pessoas. Porque quando o salário mínimo sobe, os lucros das empresas também têm que subir, certo? Acho que isto é óbvio. Mas o que acontece é que isso não acontece. Então as empresas têm que cortar. Porque mesmo que essas empresas tenham lucro e agora venham um salário mínimo mais alto, como o patrão tem que pagar mais ao trabalhador, a empresa vai ter menos margem de lucro. Logo, a empresa não pode inovar tanto, não pode investir tanto. Logo, a produtividade vai descer. Logo, é impossível pagar mais salários. Isto é o ponto lógico. Agora o ponto histórico. O salário mínimo começou entre 1880 e 1990 por eugenistas brancos, ok? Que queriam impor esta lei do salário mínimo para tirar as pessoas asiáticas e negras do mercado. E porquê? Por causa da imigração que na altura estava a acontecer. O que acontece nessa altura é que pessoas que vinham da Ásia, que vinham de África, como era uma mão de obra muito mais barata, os eugenistas brancos propunham essa lei para quê? Para as pessoas asiáticas e negras saírem do mercado. Como assim, Paulo? Vou explicar. Quando vem mão de obra estrangeira, a mão de obra é mais barata, logo eles são contratados por preços mais baixos. E como não existia um salário mínimo, o patrão e o trabalhador chegavam a um consenso daquilo que iam receber. Para o patrão era bom porque estava a pagar muito menos do que aquilo que ele normalmente estaria a pagar, e a pessoa que veio de fora estava muito agradecida porque, mesmo recebendo pouco, era muito mais do que aquilo que ela recebia no país de onde ela veio. Então os dois chegam ao consenso e faz-se um negócio. Neste caso, o patrão contrata a pessoa. O que acontece é que eugenistas brancos, e quando eu falo eugenistas brancos não é para parecer assim muito agressivo, não, é porque eram mesmo eugenistas brancos, começaram, principalmente em sindicatos e etc., começaram a propor esta ideia do salário mínimo. E para quê? Ok, se nós colocarmos um salário mínimo, as pessoas que vêm desses países não vão arranjar trabalho. Logo, elas vão morrer. Porque a única forma de tu conseguires dinheiro, a não ser por métodos um bocadinho ilícitos, é tu trabalhares. Então, esses eugenistas brancos tiveram essa grande ideia. Principalmente depois nos Estados Unidos. E eu vou deixar aqui um artigo na descrição para vocês lerem sobre isso. Mas, se nós colocarmos um salário mínimo, a pessoa, o patrão, vai ser obrigado a contratar-nos.
E as pessoas que vêm de fora, como as pessoas negras, como as pessoas asiáticas, vão morrer à fome porque não vão arranjar emprego. Ou então, como depois acontece, terão que trabalhar por debaixo da mesa, por debaixo de seguranças sociais, por baixo de métodos que regulam o trabalho, essas coisas que nós todos sabemos. Mas esta é a origem do salário mínimo, é cortar pessoas no mercado de trabalho. É igual, és um jovem, isto tanto dá para pessoas de outros países como para ti próprio que és um jovem que estás a assistir este vídeo. Tu queres entrar no mercado de trabalho e tu ainda não geras, tu ainda não consegues gerar tanto valor como uma pessoa que tem 10 anos de experiência. Então, mas o patrão mesmo assim é obrigado a contratar-te por aquele salário mínimo. Sendo que tu não tens experiência nenhuma e muitas vezes nem informação tens. Tu és o patrão, o que é que tu fazes? Vais contratar mesmo assim essa pessoa ou vais procurar uma pessoa com mais experiência porque tu és obrigado a pagar um salário base. Não tens a opção de chegar a um consenso com a pessoa que vai ser empregada. Então, ele não te contrata porque não vale a pena contratar-te. Não vai gerar lucro. Isso é normal, isso é completamente básico. E depois também, quando venho com a treta de aumentar o salário mínimo, eu pergunto, porquê é que os países, os melhores países para se viver, não têm salário mínimo? Não têm. Suíça, Liechtenstein, países nórdicos, Nova Zelândia, não é bem um salário mínimo, ok? A Alemanha até muitos anos atrás não tinha salário mínimo, se não tenho erro até 2014, 2015, mais ou menos por aí, não tinha salário mínimo e hoje em dia até existe um debate na Alemanha para acabar outra vez com o salário mínimo porque foi uma medida completamente estúpida que não faz sentido nenhum. Tu estás num trabalho e tu produzes 600 euros, vamos imaginar, né? Mas existe uma lei que tu tens que receber 800, mas tu só produziste 600, mas não faz mal, tens que receber 800 porque o Estado assim definiu, que é para dar condição de vida às pessoas. Mas os países com melhores condições de vida não têm salário mínimo. Tu quando tens um salário mínimo, é uma escolha económica completamente irracional que não faz sentido nenhum. Não faz sentido económico, nem faz sentido socialmente. Porque a própria origem do salário mínimo é acabar com outras raças. Isto até parece que eu estou no meu canal principal, onde eu falo sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre nazismo e comunismo, mas é verdade, é que esta é a origem do salário mínimo. Países como os Estados Unidos, como a Austrália, começaram com eugenistas que faziam parte de sindicatos que queriam acabar com imigrantes. Esta é a verdadeira história do salário mínimo. Agora vamos imaginar que a gente acaba com o salário mínimo. Aqui em Portugal. Amanhã há uma lei que o salário mínimo acaba. Eu aposto com vocês, milhares de pessoas seriam contratadas nesse mesmo dia. Milhares de pessoas seriam contratadas. Porque o salário mínimo é uma barra para contratar pessoas. Porque como nós sabemos aqui em Portugal, uma parte das empresas são PMEs, pequenas, médias empresas, e elas não têm muita margem de lucro. Mas mesmo assim, vem lá a porra de uma lei que não, tu tens que receber 800 e tal euros porque eu sou o Estado e porque sim, eu defini. E tu és o patrão e tu dizes, mas eu não tenho como pagar isso a pessoas. Eu quero contratar pessoas porque eu quero ter mais lucro e no processo ajudar outras pessoas também. Mas aí vem uma entidade que tu não queres saber dela, porque a maior parte de nós não queremos saber do Estado para nada, mas vem uma entidade e diz, não, mas eu não quero saber, tens de pagar 900 euros, tens de pagar 1000 euros de ordenado, no mínimo, a este trabalhador. Não tens experiência nenhuma, que não te dá segurança, mas mesmo assim, se queres contratar, tens de pagar este ordenado. Tu, patrão, o que é que tu fazes? Não contratas? Agora imagina que não existe salário mínimo. E a lei é o seguinte, como é na Nova Zelândia, por exemplo. Tu és o patrão e ele é o trabalhador. Vocês dois vão chegar a um consenso. De ordenado, de folgas, etc, 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 etc. Tu vais contratar, tu vais chegar a um acordo com a pessoa que tu queres empregar, porque essa pessoa vai gerar valor para ti. E tu tens a opção de negociar com ela. É por isso que os países mais livres têm melhores condições de vida. Porque existem trocas voluntárias, o Estado não se mete, não há leis a obrigar que eu tenha que pagar X ou Y. Não, eu chego a um consenso.
E é isso que tem que acontecer, e é isso que não acontece em Portugal. E depois ainda vêm para os debates televisivos, vêm a política nacional, gera em volta de aumentar o salário mínimo, aumentar. Tu, quando aumentas o salário mínimo, tu tiras as pessoas do mercado de trabalho, as pessoas mais novas, as pessoas mais velhas, as pessoas que são mão de obra mais barata, as pessoas que não têm experiência a trabalhar. Tu tiras as pessoas do mercado, porque quando tu colocas um teto, no mínimo para tu receberes, as pessoas que não conseguem gerar esse valor, por qualquer motivo seja, elas não têm emprego. Porque não só tu tiras pessoas, como foi historicamente o salário mínimo feito, para eliminar outras raças, mas sim também para eliminar pessoas com deficiências. Uma pessoa que tem uma deficiência, infelizmente, não consegue gerar o mesmo valor que uma pessoa que não tem deficiência. E com o salário mínimo, o que acontece? A pessoa com deficiência nunca vai conseguir trabalhar. E ela até podia ter um emprego mais ou menos, um emprego mínimo que desse para ela sobreviver, mas o patrão não a pode contratar porque ele tem que pagar o dobro, porque existe uma lei que diz que ele tem que pagar o dobro. Então é completamente estúpido esta lei. É estúpida, não devia existir. E nos países que não existe, vive-se melhor que aqui. Portanto, na próxima vez que nós ouvimos outra vez esta conversa de vamos aumentar o salário mínimo até 1000 euros em 2000 e não sei das quantas. Vamos aumentar o salário mínimo para 1200 euros já amanhã. São pessoas que não percebem um pingo de economia. Ou então pessoas como Mortágua que são formadas em economia, mas não sei como elas conseguiram se formar em economia. Porque isto é tão básico, é tão fácil de compreender, que como é que tu vens para debates televisivos, como é que tu colocas nas tuas propostas de aumentar o salário mínimo, sendo que tu sabes que isso vai eliminar pessoas do mercado, que pessoas vão ficar desempregadas por causa da tua lei. Se Portugal acabasse com o salário mínimo, eu garanto-vos, o desemprego iria diminuir. De imediato. Imediato. Então, este foi o vídeo. Eu espero que todos tenham gostado. E nós vamos voltar com força. Não se preocupem. Tive aí um tempo a tratar de uns assuntos. Mas não foi assuntos que não têm nada a ver com o canal. Não. São assuntos que têm a ver com o canal. Eu quando estou um bocadinho no off é porque estou a melhorar no canal. É difícil porque sou eu, mais eu, mais eu e mais eu. Sou eu que faço tudo sozinho. Portanto, se eu tivesse 2 ou 3 pessoas, eu faria isto muito rápido. Como sou só eu, demora mais um bocado. Mas é isso, eu espero que todos tenham gostado. O link para o artigo está aqui na descrição. Eu vou deixar 3 artigos, 2 ou 3. E também, se quiseres ajudar o canal, que eu sou sincero, pá, eu gostava, porque todo o dinheiro que eu lá recebo é para investir no canal, nada é para mim. Isto é assim o meu projeto e tudo vem para aqui. O link também está na descrição, está bem? É isso, muito obrigado por ter assistido e até uma próxima.